Boa noite, amados. Boa noite. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós acabamos de cantar verdades tão profundas, verdades tão reais, coisas que acontecem na vida do homem, porque aprove ao Senhor amar o homem, o ser humano, de tal maneira que enviou seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele foi à cruz, e Ele pagou o preço de uma dívida enorme, uma dívida eterna, a dívida dos nossos pecados. Suas mãos foram perfuradas, seus pés, seu sangue escorreu naquele madeiro, para que o Senhor pudesse nos dar vida, para que pudéssemos ser reconciliados com o Senhor. Nós, que antes não o conhecíamos, nós que antes éramos escravos dos nossos pecados, escravos do diabo, o Senhor em Cristo nos salvou. E o Senhor em Cristo tem dado oportunidade para que todo aquele que nele crer não morra, não seja eternamente separado do Senhor, mas tenha vida eterna. Portanto, Senhor, como cantamos nesta noite, faz um milagre em nós. Nós poderíamos pedir que o Senhor sarasse nossas enfermidades, e são tantas. Nós temos limitações. Nós poderíamos pedir que o Senhor prosperasse nossas mãos, e se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer também. Mas nós desejamos nesta noite que o Senhor fale com a sua igreja, que o Senhor fale com o seu povo, que o Senhor edifique os crentes, santifique os crentes, e aqueles que porventura estão aqui, que não conhecem o Senhor, faz um milagre, Senhor, te revela no mais íntimo do coração, traz arrependimento, quebrantamento, traz para o Senhor, para a tua presença, concede a tua salvação. Nós oramos esperando nesta noite ver o Senhor, contemplar o Senhor, e tão grande, tão maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, queridos, em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Todos encontraram? Apocalipse capítulo 7, o último livro da Bíblia. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Vamos ler dos versos 9 a 12. Os versos 9, 10, 11 e 12.
Ok? Acompanhe com atenção. Diz a palavra de Deus assim: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, todos juntos: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Mais uma vez essa parte. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Agora só vocês, mais uma vez. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedir que o nosso irmão Paulo nos eleve a Deus em oração. Amém. Queridos, o tema desta mensagem, nesta noite, é exatamente este que nós acabamos de ler, ao nosso Deus. Eu não sei se você percebeu, mas todos os cânticos que nós cantamos até aqui, eles foram cânticos direcionados a Deus. E você pode pensar, mas pastor, todos os louvores, os cânticos das igrejas não são direcionados a Deus? Não necessariamente. Há alguns cânticos aí que parecem que exaltam mais aos homens, às pessoas, do que a Deus. As letras das músicas que vocês cantaram nesta noite falam da grandeza de Deus. Falam da majestade de Deus, falam do tamanho de Deus, falam do amor de Deus, falam da salvação de Deus. Foi isso que nós cantamos. Então veja, esse texto da palavra de Deus nos fala de um dia que ainda acontecerá. Guarde essa informação porque ela é importante. Esse texto que nós acabamos de ler, Apocalipse capítulo 7, dos versos 9 a 12, falam de um dia que ainda acontecerá. Um dia que ainda não aconteceu, um dia que não está no passado, na história, mas está no futuro. Este texto fala de um dia que está reservado no futuro e que cremos por muitos motivos, especialmente pela revelação da palavra de Deus, mas o Senhor Jesus, Ele nos dá sinais, Ele nos dá umas dicas
na sua palavra, ele diz assim: olhem para os sinais dos tempos. Então, nós cremos que este dia não demorará muito a chegar. João diz que viu este dia, ele viu esta ocasião. Se você observar no versículo 9, nós lemos, João está relatando isso, é o autor de Apocalipse. Ele diz: depois destas coisas, aquilo que está antes do verso 8 para trás, ele diz: depois destas coisas vi. É interessante que nós estamos falando de algo que já foi visto, que não está no passado, que está no futuro, mas que alguém já viu. Alguém já viu. A Sociedade Bíblica diz que titula esse texto como a visão dos glorificados. Mas o texto ele se refere também a cânticos, clamores e adoração. Primeiro, observe que João diz que viu, e ele diz: e eis grande multidão, uma multidão de pessoas, gente de toda parte, leia-se de todos os lugares, de todas as culturas, de todos os tempos, todas as épocas. E o verso 10 nos diz que eles clamavam com grande voz ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus. Imaginem esta cena. Está revelado. João viu e escreveu, e Deus preservou a sua palavra até o ano 2024, até esse momento, para que pudéssemos meditar nessa palavra, para que pudéssemos pensar a respeito deste dia futuro que está revelado aqui, que está separado e reservado para acontecer. E ele diz que uma multidão de pessoas estavam diante do trono. E ele diz que elas clamavam ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Em seguida, na sequência do texto, ele fala de anjos, anjos que rodeavam o trono, que se prostravam e adoravam, dizendo, e aí o versículo 12 diz: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos ler todos juntos o versículo 12? Você consegue me ajudar? Versículo 12, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aquilo que acabamos de ler é um cântico dos santos e dos anjos. Santos, afaste da sua mente qualquer ideia de alguém melhor do que os outros dentro daquela coisa do catolicismo romano. Não está falando disso não. Mesmo porque eles não seriam uma multidão. Ele está chamando de santos, pessoas como você. Como você. Pecadores. Necessitados de conhecer a Cristo. Necessitados de andar com Cristo. Pessoas como você e eu. Então,
o que vemos aqui é um cântico dos santos, dessa multidão de gente e dos anjos diante de Deus, um culto que já está agendado, um culto que está preparado, agendado para acontecer, porque ele está escrito. Ele está escrito, João viu, registrou, foi revelado a ele, está agendado. Deixe-me fazer uma pergunta importante. Talvez você não entenda a pergunta, mas se você deu atenção até aqui, talvez você entenda. Eis a pergunta: você estará lá naquele dia? Você estará lá naquele dia? Quanto à multidão dos santos que clamavam, o texto também diz que eles estavam vestidos com vestes brancas. O que isso significa? Lá no passado, os vencedores costumavam se vestir assim depois de suas vitórias. Nós estamos falando de uma época de disputas, inclusive que envolvia mesmo esportes, né? Esportes gregos do passado. E João usa essa figura para tentar descrever ou para conectar com esses vitoriosos, ou seja, os vitoriosos dos campeonatos do passado, digamos assim. Os vencedores, eles entravam diante do público, depois de suas vitórias, com vestes brancas e palmas na mão, sabe, palmeiras na mão. Mas para estes que estão diante do trono, no entanto, as vestes, elas representam não apenas a vitória, mas a justificação e a santidade. Mas não a deles primeiro. Sim, eles já são vitoriosos. Eles são vitoriosos agora. Essa visão de João, eles já são vitoriosos. Mas trata-se especialmente da vitória de Cristo, da justificação e da santidade que está em Cristo, com as quais essa multidão agora está vestida. Vestida com uma justiça não deles, vestida com uma santidade não deles, vestida com uma vitória não deles, mas de Cristo Jesus. O que queremos dizer, queridos, é que para estar diante do trono de Deus, justificado, santo e vitorioso, nenhum homem chegará lá, nenhum dos pecadores, senão por meio do sangue do Cordeiro, senão por meio de Jesus. Ninguém chegará lá, senão por meio de Jesus. Observe o que diz a sequência do nosso texto aí, a partir do versículo 13. Olhe na sua Bíblia com muita atenção, porque há informações muito interessantes, importantes aqui. Veja, nesta ocasião, nesta visão que João teve, neste acontecimento que João viu, o versículo 13 em diante diz: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus. Qual é a razão? Porque eles... Tente pensar nisso de uma forma literal. Vestes que estão sujas,
E de repente toma essas vestes, essas roupas sujas e lava essas roupas e elas se tornam limpas. É claro que isso faz referência à vida do homem. As vestes sujas, com sua vida de pecados, separado de Deus. As vestes limpas, quando este homem consegue ver o que outrora ele não conseguia, porque os seus olhos estavam cegos, tapados, ele não conseguia ver o Cristo, o sangue de Cristo derramado para perdoar os seus pecados, para lavar dos seus pecados. Observe a nossa ênfase, queridos. O texto diz que a razão porque aquela multidão se achava diante do trono de Deus é porque eles lavaram as suas vestes do sangue do Cordeiro. Em outras palavras, a razão porque esta multidão está diante do trono de Deus é porque eles foram perdoados dos seus pecados, eles foram justificados dos seus pecados, eles foram santificados em Cristo, e então eles são vitoriosos em Cristo. E não há outra razão, não há outra forma, não há outro caminho, senão este: o sangue de Cristo. Ele continua, versículo 15: razão porque se acham diante do trono de Deus, e servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Agora veja, verso 16: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Pense sobre isso. No verso 12, voltando um pouquinho, os anjos e os anciãos e os seres viventes começam e terminam com o amém, a sua parte do cântico. Olhe, ele diz, versículo 11: todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. E aí diz: o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Por que 2 amém? Aqui eles significa que esta é uma afirmação forte desta verdade. Tem mais ou menos o sentido daquelas palavras do Senhor Jesus, quando ele dizia: em verdade vos digo. Veja, acima de qualquer verdade, ouça essa verdade. Acima de qualquer coisa que você pensa, que você compreende, ouça essa verdade, ouça com atenção. Em verdade vos digo. É o mesmo sentido quando ele diz amém, e aí ele termina com amém. Ele está dizendo, afirmando que essa verdade é forte, afirmando que é a verdade de Deus, afirmando de que esse dia está chegando, de que João viu, e você não deve duvidar disso. Amém, amém. A palavra amém significa assim seja, assim aconteça. Aqui eles recorrem aos gloriosos atributos de Deus, porque eles usam palavras interessantes para Deus. Veja, atributos são qualidades que pertencem a Deus. Eles falam da sabedoria de Deus. Quem é como o Senhor, sábio como o Senhor, em todos os seus caminhos? Não há ninguém mais sábio como o Senhor.
Nós não estamos falando apenas de conhecimento, mas de perfeição. Perfeição em suas ações, perfeição em seus feitos, perfeição em suas obras. Mas ele diz ainda do seu poder, da sua força. Quem é mais poderoso que o Senhor Deus? Nós lemos no Salmo 86, você viu no início. Quem é como o Senhor? Quem dentre os deuses dos homens é como o Senhor? Qual força neste mundo, ou governante neste mundo é mais poderoso que o Senhor? De repente você pode estar pensando em alguém, um político com muito poder, um líder de uma nação com muito poder. Onde estará esse líder desta nação com muito poder daqui a 50 anos? Você entende o que eu quero dizer? Mas o Salmo 86 diz que de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é o Criador. Ele é o Senhor. Por isso, Deus deve ser louvado e glorificado por toda a eternidade. Por isso eles dizem, amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos. As mesmas palavras, elas parecem ocorrer em Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12. Você pode voltar só um pouquinho? Apocalipse capítulo 5, versos 11 e 12. A gente pode ler a partir do verso 11. Capítulo 5, 11 diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. É muito anjo. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Aqui, o louvor é para o Cordeiro, Jesus, o Filho de Deus. Em ambos os casos, a adoração é descrita como que prestada no céu. Tanto em Apocalipse capítulo 5, como em Apocalipse capítulo 7, nós estamos falando de um culto que é prestado no céu, uma adoração que é prestada no céu. Não será mais aqui, não será mais entre essas paredes, não estarão sentados em cadeiras como estas. Não precisaremos de microfone, de som como temos agora, de um templo como esse. Não precisará mais disso, porque essa adoração, ela não é aqui, como estamos fazendo hoje. Contudo, essa multidão de gente que adora o Senhor, elas começaram aqui. Iniciaram aqui. Nesta vida, neste mundo. Quem não começou a adorar aqui, também não será encontrado adorando lá. Você entende isso? Quem não começou adorando aqui, não será encontrado adorando no céu. Deus e o Cordeiro, ou a mesma pessoa, são adorados no céu e são dignos
de igual louvor. Talvez agora estejamos pensativos quanto a estes santos que adorarão no céu. Talvez agora você também esteja pensando: será que estarei lá? Será que estaremos lá? Será que você estará lá? Sim, você deve pensar sobre isso. Você deve pensar muito sobre isso. Mas eu queria lhe dar um caminho. Não comece por você. Comece por Deus. Se você ficou encantado com este dia, se você ficou interessado, se sua alma como que se elevou até lá e você quase que conseguiu contemplar esta ocasião que João viu, então considere aquele que se assenta no trono. Pense naquele que se assenta no trono. Quem é Deus? Quem é Deus? Ora, essa parece ser uma pergunta tão boba, parece ser uma pergunta tão simples, mas veja, é porque as pessoas falam muito a respeito de Deus aí fora. Então compare o que as pessoas falam a respeito de Deus com essas informações bíblicas que Deus revela a respeito dele mesmo. Quem é Deus? Quais são os seus atributos, suas qualidades? Podemos conhecer a Deus? Como ele pode ser conhecido? Veja, se podemos conhecer a Deus, porque ele se revelou, nós só podemos conhecê-lo porque ele se revelou. Deus é um só, mas ele subsiste em três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Muitos religiosos sabem disso. É o Deus Trino. O Deus Trino que se revela na criação. Um Deus Trino que se revela, de certa maneira, na consciência do homem. Um Deus Trino que se revela em sua palavra. E um Deus Trino que se revela por meio do seu Filho Jesus. Quando dissemos que ele se revela por meio da sua criação, o salmista diz: os céus e a terra proclamam, anunciam a glória de Deus. Significa dizer que Deus, ele se mostra, ele se revela por meio daquilo que ele criou, por meio daquilo que ele formou. No entanto, não é possível ser salvo olhando para a revelação de Deus na criação. Nenhum homem será salvo olhando para a revelação de Deus na criação. O apóstolo Paulo diz: os atributos invisíveis de Deus, eles podem ser vistos na sua própria criação. Eles podem, nem todos veem. É verdade. Sabe o que as pessoas costumam fazer quando olham para a criação de Deus? Adorar a criação em lugar do Criador. Mas Deus se revela também na consciência do homem. Ele diz que a lei de Deus está cravado na consciência do homem, na mente do homem, de tal forma que a sua consciência o acusa ou o defende. De tal maneira que todo ser humano sabe quando está fazendo algo de errado. Você sabe o que eu estou dizendo. Você sabe o que de repente veio aquele pensamento na sua mente, no seu coração, e você talvez tenha se agradado, e você sabia que aquele pensamento não era bom. Você sabia no fundo que não era bom. Você falou algo.
talvez falou de alguém, falou uma inverdade, falou algo que não deveria falar, e depois você se incomodou, porque você sabe que aquilo que você falou não é bom. Talvez você fez algo, ninguém viu, mas você sabe na sua consciência que aquilo que foi feito estava errado. É Deus se revelando na consciência. Quando Paulo diz, esta o defende ou acusa. Mas essa também não pode salvar. Essa revelação de Deus, assim como na criação, na consciência, não pode salvar. No entanto, Deus se revelou especialmente na sua palavra. Esta sim pode nos salvar. Deus se revelou sobre tudo nas Escrituras. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, soprada, que a Bíblia é a palavra de Deus inerrante. Ela não erra, ela não tem falhas, que a Bíblia é a palavra de Deus infalível, não tem falhas, que a Bíblia é a palavra de Deus suficiente, e suficiente para salvar, para revelar o Deus Salvador, para revelar aquele que é a revelação de Deus encarnada, Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz, estudo, pergunta de discipulado, Felipe Bruna, vocês leiam a Escritura. Jesus está falando para os judeus. Vocês leem as Escrituras porque vocês julgam, vocês têm na mente essa convicção, essa certeza de que elas falam da vida eterna, elas apontam para a vida eterna. As pessoas faziam isso, eles olhavam para a Bíblia porque eles tinham relativa certeza, digamos assim, relativa certeza, de que eles podiam olhar para a vida eterna. E Jesus diz, essas Escrituras falam de mim, falam de Jesus. E por último, Deus se revela completa e fielmente em seu Filho Jesus. Observe que a revelação ela foi como que progressiva até Jesus, mas não depois de Jesus. Jesus é o amém de Deus. Jesus é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Em Jesus habita corporalmente, no corpo de Jesus, toda a plenitude da divindade. É o Deus completo. É interessante, porque a gente não pode pensar, Deus é tão grande que ele não pode caber num copo desse, mas ele é tão grande que não pode caber num mundo como o nosso. Mas ele está em Jesus. Daí a Bíblia dizer, nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Daí Jesus pode dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Daí, neste culto no céu, se refere a Deus e a Jesus como Deus. Um só Deus sendo adorado. Como podemos conhecer a Deus? Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que Deus, ele é eterno em seu ser. Ele não tem início nem fim. Lembra dos poderosos do nosso tempo, do nosso mundo, que a gente perguntou, daqui a 50 anos eles existirão? Certamente não. Porque eles não são eternos. Eles são poderosos hoje. Mas o seu corpo se torna frágil, eles morrem, assim como
Todos os outros poderosos do passado morreram, passaram. Deus, porém, é eterno. Ele não passou a existir, porque a Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Veja, a eternidade tem o Pai, e é Deus. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele é imutável, Ele não muda, Ele é infinito e Ele é imenso. Nada lhe é impossível, porque Ele é onipotente. Significa dizer que todo poder pertence a Ele. E se alguém tem poderes nesta vida, é porque Ele atribui, Ele permite que tenha poder. Porque todo poder, Ele é a fonte de todo poder. Nada escapa do seu conhecimento. Significa dizer que Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Toda a sabedoria pertence a Ele. Ele também nada escapa do seu alcance, porque Ele é onipresente. Significa Ele está em todo lugar. Ele enxerga todas as coisas e Ele vê o coração do homem. Deus é perfeito. Deus não comete enganos, nem pode mentir. Ele é a verdade. Não há pecado de impureza no ser de Deus, porque Ele é santo. Deus é justo em todas as suas obras. Ele é bom e Ele é misericordioso em todos os seus atos. Deus é fiel em todas as suas promessas. Todas elas se cumprirão. Esse é Deus. Deus é o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Tudo é dele, tudo acontece por meio dele e tudo é para ele. O homem não é o centro do universo, como diz a ciência ou alguns cientistas. Deus é. Todas as coisas foram criadas por Ele e existem para louvor da sua glória. Quanto a nós, você e eu, somos pecadores. Todas estas coisas referentes a Deus, nós somos o contrário. Todas estas coisas referentes a Deus que você ouviu, se você conseguir ouvir e entender, você é o oposto. Por isso nós somos desafiados a vivermos para a sua glória. Devemos comer, beber, fazer todas as demais coisas para a glória de Deus. Saiba que a vida, ela só encontra pleno significado, completo sentido em Deus. Em nenhum outro lugar você vai encontrar sentido para a vida. Só nele nossa alma encontra descanso verdadeiro. Ele é a nossa esperança viva. Ele é quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Pois é nele que nós conseguimos viver, é nele que nós conseguimos nos mover, é nele que nós conseguimos existir. Sem Deus não há existência, não há movimento, sem Deus não há vida. Então há muitos que continuam mortos, porque não conhecem a Deus, ou criam religiosamente um Deus na sua mente, diferente do Deus da Bíblia, para adorar, para tentar servir, para tentar se justificar diante dele. Essa adoração não serve. Por isso a multidão e os anjos, naquele dia reservado, rendem a Ele glória, honra e louvor pelos séculos dos séculos, porque Ele é Deus. Para concluir, lembre-se, se não o adorarmos aqui, deixa eu dizer algo para você. De tudo que você ouviu, se você guardar esta verdade que eu vou dizer agora, você entendeu tudo. Se você sair daqui pensando, eu necessito viver assim agora.
você entendeu essa mensagem. Ouça. Se não o adorarmos aqui, se não o amarmos aqui, se não o servirmos aqui, não se engane. E não saia daqui enganado. Se você não faz aqui, e se você não faz em espírito e em verdade, essa é uma informação que Jesus trouxe a uma mulher da região de Samaria. Jesus diz que Deus busca adoradores, só que Jesus disse para a mulher samaritana que há uma condição para aqueles que são escolhidos por Deus para adorá-lo. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E somente estes. Não outro tipo, não outra raça, não outra forma. Em espírito e em verdade. Se você não faz aqui, não se engane. Você não fará lá. Você não estará lá naquele dia que logo chegará. Adore a Deus. Ame a Deus. Sirva a Deus hoje. Sirva com todas as suas forças, com todo o seu ser. Ame a Deus acima de todas as coisas. E por fim, esta igreja está nesse bairro há anos. Ali atrás, um trabalho bonito que as irmãs fizeram, está 31 anos de trabalhos aqui nessa comunidade. Muitas pessoas já passaram por aqui, como disse esta manhã, algumas desistiram e foram para o mundo, querem viver suas vidas de forma pessoal, ninguém mexe com elas, acha que está tudo bem. Algumas partiram para outras igrejas e outras partiram para a eternidade. Saíram daqui para a eternidade. Mas nós estamos aqui há tantos anos com o propósito de anunciar a todos que esse dia chegará. Que Cristo já venceu. Por isso eles são vencedores. Jesus diz assim: eu já venci o mundo. O mundo está vencido. E logo tudo será consumado. Que nós que estamos aqui só podemos ser salvos e ter esperança dessa nova vida por meio de Jesus. Que somente Ele, somente Jesus pode nos dar essas vestiduras brancas. Lembra-se que essa é a condição, você lembra? Então olhe no texto novamente. Versículo 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. João falando para o anjo, né? Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, porque suas vestes foram limpas, suas vidas foram perdoadas, eles foram reconciliados por Deus por meio de Cristo Jesus, eles foram reconciliados, justificados por Deus por meio de Cristo Jesus, eles foram santificados por Deus por meio de Cristo Jesus, e sem Cristo Jesus ninguém estará lá. Mas esta igreja está plantada aqui também para começar a fazer algo que culminará naquele dia. Vocês acham que
as músicas que são cantadas. Qual o valor de você sair da sua casa num domingo, dia do Senhor, e cantar louvores a Deus? E se prostrar diante dele e adorar a Deus? Qual a importância disso? Começar algo que culminará naquele dia. Adorar a Deus e glorificá-lo para todo sempre. Aqueles que começam aqui continuarão lá. A pergunta é a mesma. Você estará lá? Você estará lá? Em nome de Jesus. Amém. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Oremos.